Ela queria se sentir linda, mas alguma coisa aconteceu. Aquilo que era para parecer valorizado, quando ela se olhou diante do espelho, simplesmente sumiu, desapareceu. Ajusta aqui, ajusta acolá, mas ao final das contas, a cliente sai do ateliê desabafando sua frustração e seu desapontamento com alguém. O que acontece com a gente? A gente fica se sentindo mal quando vê isso acontecendo, não é mesmo? Então entramos no processo de refazer a modelagem, reanalisar a peça, observar o acabamento e ao final das contas a roupa estava certa. Parece até que existe um erro invisível e que a gente não consegue entender o porquê aquela peça que estava tecnicamente correta vestiu tão mal. Acaba que a gente culpa o corpo da pessoa, não é mesmo? A questão é que não é o corpo da pessoa, e sim a forma que nós analisamos e fazemos a leitura daquele biotipo no momento do primeiro atendimento. No momento que a gente vai tirar as medidas, no momento que a gente vai analisar aquele modelo, no momento que a gente vai perceber qual é o tecido que nós vamos trabalhar e se aquele tecido está adequado para o modelo e adequado para aquele biotipo específico. E é exatamente sobre isso que nós vamos tratar nessa aula. Vamos entender como fazer uma anamnese corporal precisa e transformar aquilo que traz insegurança em segurança total, desde o primeiro momento. Análise técnica das proporções corporais. É o que nós vamos começar a estudar de forma técnica, aquilo que nós falamos há pouco instante aqui na entrada da nossa aula, do nosso vídeo. E essa entrada, gente, realmente é o que acontece, tá? Acontece muito, muito mesmo, de as clientes irem, saírem insatisfeitas e muitas vezes a profissional, ela faz tudo com tanto amor, com tanto capricho, com tanta dedicação, tanta atenção e ainda assim alguma coisa dá errado. E isso acontece realmente por conta da falta de uma boa leitura do biotipo daquela pessoa, tá? Porque a modelagem, ela não pode só caber na pessoa. As medidas que a gente tira e coloca lá na modelagem plana e faz a roupa com a folga de vestibilidade adequada, a roupa vai caber na pessoa, só que nem sempre vai vestir bem. E às vezes é aquela diferença entre a roupa que é feita na costureira, na modelista e tal, e aquela roupa de grife. Por que que as roupas de grife têm aquele toquezinho especial? É justamente por conta do estudo do biotipo daquela marca, que é para qual aquela marca trabalha, E aí ela patenteia aquilo e trabalha com aquilo. Às vezes a mesma marca trabalha com 2 tipos de biotipos e às vezes trabalha com um biotipo só, E tem marcas que às vezes fazem roupas para todos os biotipos, quando é uma marca gigantesca, mas ainda assim é muito raro, tá? Vamos dizer aí a Renner, ela trabalha basicamente com todos os biotipos porque ela é uma loja de departamento que atende todo mundo. Já a Zara, ela tem ali mais ou menos uns 2 biotipos muito bem identificados para poder vestir o seu público ideal. Então, gente, vamos lá, Aqui nós vamos falar sobre a função da análise corporal no atendimento e no planejamento de uma modelagem. Então vamos lá. Na construção de uma peça sob medida, o planejamento de modelagem do vestuário e até durante um processo de consultoria de imagem, conhecer o biotipo corporal é de fundamental importância para valorizar a silhueta. Gente, silhueta é o desenho do contorno do corpo, tá? Já me perguntaram se era cintura, mas não. É a forma do corpo, é o contorno do desenho daquele corpo. Isso é a silhueta, tá? O corpo e o caimento das modelagens de forma bem estratégica. Em se tratando de atendimento, o estudo do biotipo, gente, ele é basicamente um ato estratégico no atendimento para elevar a sua autoridade como profissional e conquistar ali a confiança da pessoa, tá? Nesse atendimento, nós passamos
ali para a nossa cliente, basicamente uma consultoria de imagem, tá? Não é consultoria de imagem técnica, aquela consultoria feita, né, pelos estilistas, pelos, né, consultores de imagem, mas é uma consultoria de imagem com a visão de um design de moda, tá? Essa visão do design de moda, ela é utilizada para pegar todas essas informações e traduzir lá no desenho da modelagem, para que ao final das contas a roupa caia com perfeição, tá certo? No entanto, você passar esse conhecimento para sua cliente faz com que ela veja em você o profissionalismo, a técnica e aí também, né, a confiabilidade na sua mão de obra. E como que isso pode acontecer? Através da análise que você vai fazer no corpo da pessoa em relação ao modelo daquela roupa. Supondo que aquela pessoa tenha um corpo triângulo invertido, onde o ombro é bem mais largo do que o quadril, ela tem um corpo mais ou menos assim, tá? E essa pessoa, né, chega até você com uma roupa, por exemplo, de decote canoa, ou com uma roupa de decote quadrado, ou com uma roupa com um decote de cava americana. O que é que vai acontecer com essa roupa naquele corpo? Por mais que essa pessoa veja lindo, maravilhoso lá no Pinterest, nossa, eu quero aquela roupa para mim e tudo. Mas se você fizer obedecendo exatamente o formato que está na foto, pode ser que para aquele corpo não fique tão ideal. E aí o que é que vai acontecer? Ela vai olhar no espelho e vai sentir uma determinada decepção. Porque aquilo que a gente precisa fazer para poder equilibrar o corpo dela, na verdade, ficou muito mais aparente. Porque no caso de um triângulo invertido, a gente precisa equilibrar ali a proporção entre o ombro e o quadril. Entende? Então, o que acontece? Você precisa chegar para essa cliente e avisar para ela, olha, esse modelo ele tá lindo, maravilhoso e tal, mas você não vai dizer para ela que o corpo dela é assim nem assado e nem vai dizer que vai ficar feio. Mas você vai poder, né, de forma profissional, avisar para ela, olha, o seu corpo, ele tem um perfil visual de triângulo invertido. Nós vamos precisar tirar as medidas para poder comprovar se de fato é triângulo invertido. E se for triângulo invertido, esse modelo ele não vai cair tão bem no seu corpo como você está vendo na foto. Porque nós vamos precisar equilibrar o seu corpo a partir de um modelo que vai valorizar a sua silhueta. É quase impossível aquela pessoa bater na tecla, insistir e dizer eu quero a fim da força. Não, gente, porque todo mundo quer se vestir bem, todo mundo quer estar elegante, todo mundo quer, sabe, estar bem consigo mesma. E você, como profissional, se você passa essa informação logo de cara no primeiro atendimento, ali gerando relacionamento com a sua cliente e uma informação de valor, é óbvio que ela vai criar uma certa confiança no seu trabalho. E a partir daí, o nível de pechincha pelo seu trabalho, ele começa a diminuir a cada vez mais. Gente, em quase 20 anos trabalhando com atendimento, com moda, enfim, eu nunca vi ninguém pechinchar, pelo menos lá no ateliê, nunca vi ninguém pechinchar depois de um atendimento como esse. É claro que no início, quando eu não prestava um atendimento de qualidade, as minhas costuras também eram extremamente desvalorizadas. E eu sofria pechincha, eu sofria uma série de situações. Mas depois que eu entendi como que a gente leva o processo para o atendimento, né, o conhecimento técnico para o atendimento, valorizando o biotipo daquela pessoa, nunca mais esse problema aconteceu no meu ateliê. E o nível só foi elevando cada vez mais. E elevando o nível, foi elevando o preço.
tá? Porque a autoridade em constância faz com que um ateliê ou uma profissional que trabalhe com produção de vestuário, ela comece a ser bem vista naquela região ali, tá? Às vezes vai depender do seu nível de publicidade, né? Se é no seu bairro, se é na cidade que você, né, atende, ou se é no Brasil inteiro, como já aconteceu comigo, enquanto eu estava com a loja online, atendi o Brasil inteiro, entende? Então, assim, tudo isso acontece a partir do momento que você começa lá no relacionamento, no atendimento com a sua cliente, a expor o seu conhecimento técnico na prática, para favorecer aquela pessoa, entende? Então, nós precisamos utilizar isso de forma estratégica desde o primeiro momento, quando a gente está na etapa de relacionamento, no processo de atendimento, tá? Outra coisa muito importante, eu coloquei aqui, diferente da análise visual, que é aquela análise que assim que a gente vê a pessoa, a gente já quer identificar, ela é silhueta, ou ela é ampulheta, ela é triângulo invertido, ela é retilínea, tal, 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 tal. Isso não pode acontecer. Por quê? O peso visual daquele corpo, para mim, pode ser um e para você pode ser outro, naquela mesma pessoa. E isso pode variar bastante, tá? Então eu coloquei aqui, né, o peso visual e que pode variar bastante de acordo com o olhar de cada pessoa. A análise técnica do biotipo corporal utiliza medidas objetivas com a fita métrica para identificar aquela proporção com exatidão. Gente, a forma de medir não é igual como a gente mede lá para a modelagem plana, tá? É um pouquinho diferente. E preste bem atenção, não se confunda. Ah, vamos medir ombro, vamos medir quadril e tal. Até que quadril é a mesma coisa, mas ombro não. A principal diferença está na forma que a gente vai medir o ombro, tá certo? Então, vamos lá. Os biotipos, eles são identificados a partir de 5 características corporais, tá? Tem outros, mas aqui, agora, nesse momento, para essa parte inicial, para a gente focar aqui na parte de designer mesmo, né? Design de moda, são com esses 5 que a gente vai trabalhar, tá certo? Então, nós temos o biotipo ampulheta, o triângulo, né? Que é o pera, o triângulo invertido, o retangular e o oval, tá? O biotipo ampulheta, ele tem o ombro e o quadril basicamente na mesma medida, com a diferença aí de 2 até 4 centímetros, tá? Eu coloquei aqui na tabela 2 centímetros, mas pode ser considerado aí com a diferença de até 4 centímetros entre ombro e quadril, tá certo? Ele realmente é uma ampulheta, o desenho do corpo, tá? E a cintura, em relação ao quadril, ela tem de 20 a 25 centímetros a menos, tá certo? Agora veja só, tem pessoas que têm esse corpo ampulheta estendido, certo? É uma pessoa que tem uma longevidade verticalizada muito maior. Ainda assim, esse corpo, por vezes, pode até parecer retangular, mas às vezes, como a cintura ela é bem definida, e se tiver nessa medida entre 20 a 25 centímetros de diferença, essa pessoa é ampulheta, tá certo? Independente da forma que é o desenho do tronco dessa pessoa. Porque tem pessoas que têm um tronco mais estendido e tem pessoas que têm um tronco mais achatado, tá certo? Então, a gente não vai medir agora a relação de altura de tronco, mas em formato de silhueta, em relação ombro, cintura e quadril, tá bom? Nós temos o triângulo, né, que é aquele corpo pera, que é o meu, né? Por exemplo, o meu corpo ele é pera, ele é mais estreito em cima do que embaixo. E o corpo pera, gente, ele tem uma diferença de 5 a 10 centímetros em relação à medida do ombro para o quadril, tá certo? A cintura, às vezes pode ter 20 centímetros a menos, às vezes não, às vezes tem 22, às vezes tem 19, mas a média
aí entre, vamos dizer, de 18 até 22 centímetros, com essa proporção de diferença, esse corpo ainda é considerado um corpo triangular, tá certo? Aquele corpo pera. Os corpos ampulhetas e pera são corpos que eles fazem parte do grupo curvilíneos, tá? Nós temos dois tipos de grupos de corpos, os curvilíneos e os retilíneos. Preste muito atenção nisso, tá? Porque isso aqui, o fato de ser curvilíneo ou retilíneo, é o que vai identificar o formato do desenho e das pences lá no nosso projeto de modelagem, tá certo? Então, você precisa saber que o corpo ampulheta e o pera, eles estão agrupados dentro dos biotipos curvilíneos, tá bom? Já o triângulo invertido, retangular e oval, apesar do corpo oval parecer um formato mais abaulado, mas devido ao formato de sua silhueta, ele acaba indo para o grupo dos retilíneos também. E você vai entender mais na frente por que ele é colocado nesse grupo, tá? Então vamos lá. No caso do triângulo invertido, gente, é aquele tipo de corpo que eu considero até um corpo um pouquinho mais difícil para trabalhar, apesar de muita gente achar que é o ampulheta. Também não acho tão fácil assim, mas eu ainda acho o triângulo invertido um pouco mais complexo. Porque é um modelo de corpo que, a depender do formato desse quadril, do triângulo invertido, quando ele tem uma proporção de cintura bem afunilada, parece que ele está no grupo dos curvilíneos, identificado como ampulheta, porque tem uma cintura bem marcada em relação ao quadril. Mas muitas vezes, quando ele abre, aí ele abre muito. Essa parte do ombro, ela é mais reta, ela é mais troncuda, ela é mais forte, certo? Normalmente o braço é um pouquinho mais gordinho, mesmo a pessoa sendo magra. E essa pessoa tem cintura, essa pessoa tem quadril, um quadril arredondado, mas ela tem um ombro largo. Então, se a gente não medir determinados tipos de corpos triângulo invertido, porque nem todo triângulo invertido é reto, tá certo? Tem triângulo invertido que ele tem a cintura bonitinha, tem um quadril bonitinho, mas a gente tem que se atentar muito bem a isso, para que a gente não troque o corte para os grupos, tirar do retilíneo e colocar lá no curvilíneo e depois a roupa não fica legal. Entendeu? Então, eu acho um pouco mais complexo, mas não quer dizer que é assim, impossível. Não. É um corpo que a gente precisa de bastante atenção para poder modelar e também para poder identificar ele como um triângulo invertido. Quando é uma pessoa que tem pouca cintura, é fácil de ver. Mas quando é uma pessoa que tem a perna grossinha, que tem a cintura marcada e o quadril, aí já fica um pouquinho mais difícil de identificar esse corpo só com as medidas mesmo que a gente vê, tá certo? Então, esse corpo, né, o ombro, ele tem uma diferença de 5 a 10 centímetros maior do que o quadril, e a cintura tem uma diferença aí de 10 a 15 centímetros menor do que o ombro. Pode ver que a cintura, ela não está necessariamente relacionada ao quadril, como é o caso do ampulheta. Não, ele está relacionado ao ombro, porque como ele é triângulo invertido, é nessa parte realmente que a gente precisa ter um pouquinho mais de atenção, porque é onde está o peso visual daquela peça, ou daquele corpo, tá certo? O retangular, como nós já sabemos, né? Olha, gente, o corpo retangular não é uma pessoa reta não, certo? É porque o retangular, ele é um corpo que ele tem menos curvas, né? Ele não é como o ampulheta, que é todo arredondado, não. A sua silhueta, ela é realmente mais reta, mas não quer dizer que aquela pessoa não tenha cintura. Ela vai ter menos marcação de cintura, mas ela vai ter cintura, tá? Só que se você observar, a silhueta dela é retinha mesmo. Ela não tem muitas curvas, mas não quer dizer que ela não tenha, a pessoa é reta, não tem cintura, o corpo é feio, mal feito. Não, de jeito nenhum.
certo? Nossa maravilhosíssima Gisele Bündchen, ela tem o corpo retangular, né? E, no entanto, tá aí nas passarelas até hoje, já, né? Numa idade que realmente precisa um pouquinho mais de atenção, mas tá aí em todo o auge, tá certo? Então, o corpo retangular, ele é identificado assim. O corpo oval, gente, é um corpo que é muito importante você se atentar para não identificar uma pessoa acima do peso como oval, tá? Não tem nada a ver. Até porque o biotipo de uma pessoa, ele é aquele corpo, ele é aquele biotipo, independente se aquele corpo está magro, está cheinho, se está gordinho, se está obeso, ele sempre vai continuar com o mesmo biotipo, entende? E o mesmo acontece com um corpo oval, que mesmo que seja uma pessoa magrinha, sempre vai ter o abdômen mais arredondado, né? A pessoa que tem esse biotipo tende a acumular gordura nessa região, certo? Então, acaba que mesmo magrinha, essa pessoa precisa ter uma atenção ali no seu abdômen, tá? Nesse caso, nós temos aí uma cintura de 5 a 15 centímetros, até maior do que o quadril, tá certo? Mas pode acontecer de não ter muita diferença em relação ao quadril, e mesmo assim você perceber aquele abaulamento na região abdominal daquela pessoa, tá certo? Esse corpo, ele precisa estar no grupo dos retilíneos para que a gente consiga fazer curvas e modelar e deixar toda a percepção de peso corporal dessa pessoa equilibrada, tá bom? Então agora eu vou explicar para vocês como que a gente faz para poder tirar essas medidas, tá bom? Como que a gente vai identificar os corpos. Para a gente tirar as medidas, não é nada de outro mundo, tá? A gente vai precisar usar a fita métrica e a gente vai tirar a medida contornando todo o ombro dessa pessoa. Eita, bateu aqui um pouquinho no microfone, gente. Vamos contornar todo o ombro dessa pessoa, tá? Com o braço bem baixo. O braço não pode ficar assim, tá? O braço tem que ficar baixo. E aqui não pode também ficar torto. Tem que ficar retinho aqui, ó. Na direção das costas. Tá certo? Deixa eu medir aqui. Isso. Aqui no meu caso, eu tenho aqui 102,5 de contorno. Aqui, ó. 102 de contorno. Tá? O meu quadril, ele é 106, às vezes 107. Então, se a pessoa não tirar a medida certinha, pode confundir o meu corpo de ampulheta para pera, tá? Porque, às vezes, quando eu tô um pouquinho acima do peso, como o meu corpo é pera, então ele tende a alargar mais rápido, né? No quadril. Se o meu corpo fosse ampulheta, eu alargaria numa proporção por igual. Como eu sou pera, sempre começo pelo quadril. Então aí fica claro, quando eu tiro a medida do quadril, dá lá, né, seus 5, 6 centímetros de diferença. Nesse momento eu medi aqui, tá 4,5, imagina, né, quase 5 centímetros. Parece que eu sou ampulheta, mas eu sou caracterizada como pera, tá? Então se passar de 4 centímetros, vamos dizer aí, 4,5, 4,75, você já coloca esse corpo como ampulheta, tá certo? A principal medida é essa aqui do ombro. Olha, preste atenção. Essa medida não é para modelagem, tá? Essa medida é para você saber qual é a circunferência do ombro e do quadril. Você vai fazer a mesma medida no quadril.
E aí você vai pegar a medida do quadril e vai diminuir pela medida do ombro e vai ver aí a diferença. Se for invertido, o número que der maior, você vai diminuir pelo que dá menor, tá bom? E aí, obviamente, você vai medir a cintura e também vai olhar lá na tabela a relação da medida da cintura. No entanto, eu tô deixando para vocês aqui embaixo uma planilha que eu preparei para vocês com 100 atendimentos já calculado. Então você vai colocar lá a medida do ombro, a medida da cintura e a medida do quadril e vai dar enter e já vai sair o resultado aqui para vocês, tá? 100 atendimentos. Mas caso vocês não usem essa planilha ou passe, né, dessa quantidade de atendimentos, é assim que vocês calculam, tá certo?